Oi, gente! Que bom que vocês estão de volta aqui no canal Eu Leio Brasil! Lembre-se que esse aqui é um canal que a gente traz muito conteúdo para escritores, para leitores, para quem ama livros. Vamos supor que você tenha problemas com a sua criatividade. E aí você começa a pensar assim: meu Deus, o que é que tem atrapalhado a minha criatividade? O que está acontecendo comigo que eu não consigo produzir? isso é algo muito comum. Isso não acontece só com você, isso acontece com diversas pessoas. É muito difícil a gente encontrar alguém que uma vez na vida não tenha tido aí um bloqueio de criatividade, tenha tido alguma dificuldade de alguma forma para produzir, né? Seja para produzir livros, seja para produzir conteúdo para internet, seja para produzir o que quer que quem desenha, tal. Aí a criatividade ela é infinita. E aí eu vim trazer uma dica de um livro muito bacana para vocês que eu li esses dias. Esse aqui, Como Superar Seus Limites Internos. É um livro bem bacana, do Steven Pressfield. Então, este camarada, ele é um escritor, que inclusive eu vou até ler aqui o nome do... Porque ele além de ser escritor, ele é roteirista. E aí tem um livro dele, chama Lendas da Vida, que foi dirigido pelo Robert Redford. E no elenco teve uma galera fraca, viu? Matt Damon, Will Smith, Charlize Theron. Então, assim, uma galera top. E aí ele escreveu esse livro aqui falando sobre os limites internos. E eu separei algumas frases, né? Eu achei muito bacana esse livro e como eu tô sempre nessa busca da questão da desenvolver a criatividade, desenvolver técnicas de escrita e produzir livros bacanas, né? E assim, e num tempo razoável. Eu me deparei, foi uma indicação que eu tive desse livro e ele me trouxe muitas coisas boas, muitos conhecimentos legais. E aí eu separei algumas frases aqui que eu acho que a gente pode conversar sobre elas e dar um conteúdo bem legal. Há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e os pretensos escritores ignoram. Escrever não é difícil. Difícil é sentar-se para escrever. Quem nunca passou por isso? E na verdade, às vezes a gente tem a ideia brilhante, a gente sabe o que vai escrever, a gente já tem até toda a ideia do livro na nossa cabeça, mas cadê aquele momento de sentar e produzir? E isso me remete, inclusive, a um outro ponto que ele fala do livro, que ele fala o seguinte, da diferença entre o escritor amador e o escritor profissional. Quando você é um escritor profissional, você tem que encarar a sua jornada de trabalho como outra jornada de trabalho qualquer. Então, quem vai trabalhar num escritório não tem que trabalhar de tal a tal hora, cumprir expediente, tem sua hora de almoço, tem seu intervalo. Quando a gente quer viver profissionalmente da criatividade, a gente tem que encarar a nossa criatividade de forma profissional. Quando a gente quer encarar essa jornada de ser um escritor mesmo, né? Eu sou uma escritora profissional, então eu tenho que encarar essa minha jornada de trabalho. Eu tenho que ter isso de forma certa, definida. Ficou claro, né? Ele define aqui no livro que o que nos impede de fazer as coisas é uma parada chamada resistência. Ele inclusive usa a palavra resistência com letra maiúscula, como se ela fosse uma entidade, uma pessoa mesmo. E ele diz que todos nós temos essa resistência e que a gente tem que lutar contra ela. Se você parar pra pensar, realmente, você ter esse tipo de atitude importante, do tipo, não, eu decidi que eu vou escrever um livro, ou eu decidi que eu vou para a academia, ou eu decidi que eu vou entrar para uma ONG e ajudar as pessoas menos favorecidas. Essas são coisas que a gente decide, mas aí que na hora de colocar na prática, de ir lá e fazer e meter a mão na massa, elas realmente nos provocam uma resistência. Quando a gente vê, a gente está adiando esses projetos, a gente está adiando esses planos por outras coisas. Então a gente sempre inventa uma desculpa. Ai, hoje não dá porque meu cachorro ficou doente, ou hoje não dá porque eu acordei com dor de cabeça, hoje não dá porque a minha vizinha tá precisando de ajuda. A gente sempre inventa alguma coisa. E aí, realmente, eu falei, cara, ele tem razão, né? São atos, assim, que a gente precisa botar como prioridade. A gente tem que enfrentar dessa resistência. Então, se você decidiu que você vai escrever um livro, você tem que sentar e escrever o livro. Isso tem que entrar na sua rotina. Isso tem que ser algo que seja uma prioridade para você. Isso tem que ser importante.
Você não pode priorizar outras coisas. Se você fosse um médico, ir ao consultório não era uma coisa obrigatória? Então, por que quando a gente decide escrever um livro, a gente não coloca isso como uma coisa obrigatória? Pense por um segundo e você vai ver que ele tem razão. Mais umas frases interessantes aqui do livro. A resistência não pode ser vista, tocada, ouvida ou cheirada. Pode, no entanto, ser sentida. E a gente sente, não sente? Quando a gente está criando barreiras e criando dificuldades para não realizar uma decisão, como, por exemplo, a de escrever um livro, né? Então, a gente tem essa resistência, a gente tem como identificar, a gente tem como sentir que ela está perto da gente, e isso é o mais importante para que você possa enfrentá-la. Porque daí você tem como perceber, opa, essa entidade aqui chamada resistência apareceu na minha vida e eu vou lutar contra ela. Olha isso aqui, que legal! Eu até falei um pouco antes, né, sobre a coisa dos profissionais e amadores, mas eu separei uma frase aqui do livro sensacional, ó, presta atenção. O momento em que um artista se torna profissional é tão memorável quanto o do nascimento do primeiro filho. Num passe de mágica tudo muda. Não tenho dúvida de que minha vida pode ser dividida em duas partes, antes e depois de me tornar profissional. Ai, que legal! É lindo isso, gente. A hora que vocês perceberem que vocês são escritores profissionais, vocês terão menos dificuldade de enfrentar essa tal dessa resistência e fazerem isso que vocês precisam. Stephen King lança livro assim, de um jeito que a gente não consegue nem imaginar como é que o cara faz. Por quê? Porque ele é um profissional, né? Quando ele enfrenta a resistência, quando a resistência surge ali, ele enfrenta para ganhar. Então é assim que a gente tem que pensar, se colocar como escritor profissional para conseguir vencer essa parada aí, que não é mole. Muita gente fica se questionando sobre a questão do escritor com dinheiro, né? Como que entra essa ligação aí, é tão difícil o escritor ganhar dinheiro e tal. E ele fala também sobre isso aqui no livro, eu separei um trechinho para vocês também. Vamos esclarecer um ponto a respeito do profissionalismo. O profissional, embora aceite dinheiro, faz seu trabalho por amor. Tende a amar seu trabalho. Do contrário, não devotaria sua vida a ele de livre e espontânea vontade. A gente tem que pensar o seguinte, gente. Um escritor profissional, ele tem que ser remunerado, sim. Mas ele não pode escrever pensando apenas na remuneração. Na verdade, acho que em qualquer profissão. É exatamente isso que ele acabou de falar. A gente tem que se apaixonar, a gente tem que se identificar, a gente tem que criar uma ligação com aquilo. Então eu tenho que ser apaixonada pelo meu trabalho para que eu consiga exercê-lo de forma profissional. Gente, tem muitas outras coisas, eu poderia fazer um vídeo aqui de meia hora falando, mas aí eu ia estragar a leitura de vocês. Mas eu recomendo Como Superar Seus Limites Internos, Aprenda a Vencer Seus Bloqueios e Suas Batalhas Interiores de Criatividade, publicado pela editora Cultrix, Nova Acrópole, e vale muito a pena. Se você já leu, me fala o que você achou, e se você ainda não leu, corra, leia e depois vem comentar aqui comigo, que eu adoro trocar ideias sobre os livros que eu estou lendo. E, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, que é super importante dar aquela moral para que eu consiga produzir mais vídeos, né, e coisas legais para vocês. E coloca aí também os assuntos que vocês têm interesse que eu fale, tá bom? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.